Olá, boa noite. Estamos de volta com o Resumo do Dia, o seu jornal da noite, aqui do canal Causa Operária TV. Semana de inditação, acontecimentos importantes, novos programas. Ontem nós estreamos aqui o Comando de Greve, que vocês hoje teve seu programa, sua edição de número 2, falando da greve dos professores. Ainda agora no começo da noite, às 19 horas, nós tivemos aí o programa Análise Sindical, falando da luta dos professores, dos petroleiros, e eu agradeço a vocês que já estavam conosco no nosso canal e permanecem aqui conosco. É o canal de quem participa da luta, né? Uma ferramenta a serviço da luta dos trabalhadores. E para encerrar nossa programação ao vivo, né, do dia de hoje, aqui o resumo do dia, mais curto, mas muito importante, com notícias importantes. Vocês viram aí que o card de abertura, aí, a nossa imagem de abertura, foi um card feito aí por um companheiro para homenagear o Dória, né? Mostrando aí o caixão, né, simbolizando a nova arca que vai salvar o povo, que a imprensa golpista vem fazendo aí a campanha de que a vacina do Dória é a vacina da salvação da pátria, né? São João Dória da vacina. E nós temos que ridicularizar isso, e os números de hoje mostram, né, o quanto essa situação é apenas uma campanha mentirosa, né, contra o povo brasileiro. Né? Nós já estamos entrando há 3 semanas com mais de 1.000 mortos por dia, como média. Né? No dia de hoje nós vamos ver mais de 1.350 mortos, né? E o total de vacinados no país é um número de menos de 2%, hoje ultrapassou a marca de apenas 2%, né, da população brasileira vacinados aí com a primeira dose, né? Então nós vamos falar desses temas, vamos falar aí da questão da autonomia do Banco Central, né? Vamos destacar, tem destaque aí da situação internacional, a Alemanha decretando aí um novo lockdown. Bom, e tem mais aí, e você acompanha conosco. Nós vamos começar, hoje, como o nosso tempo tá breve, vamos direto ao assunto, vamos começar o programa para dar aquela aliviada, além do card de abertura, que foi aí uma dose de humor negro, né? Tá aí a charge do nosso querido companheiro J. Camelo, né? Em homenagem à esquerda vacilante, esquerda pero no mútil. Então tá aí o esquerdista, né? O cirandeiro. Isto aqui tá fora de moda. Não tem a estampa do BBB, né? Então tá aí o esquerdista em frente à banca, aí, que tem a campanha do Lula, camisa do PCO, até do PT, do Che Guevara, né? Falando, não, agora a moda é usar lilás, né? A moda agora é participar da chapa, apoiar o Baleia, ou quem sabe até o próprio Arthur Lira, candidato do Bolsonaro. Né? A moda agora é não fazer nada, é não se mobilizar, esquerda é só para dizer que é esquerda e para ganhar o voto da população. Bom, tá aí a tirada de sarro, o humor picante, mordaz do nosso companheiro J. Camelo, muito obrigado aí. Eu saúdo a você que já está conosco nessa transmissão, pedindo a você que compartilhe o link aqui do nosso canal, né? Mande aí para os amigos, chame o pessoal, né, a abandonar as redes que mentem para o povo, a imprensa golpista, e assistir a Causa Operária TV. Né? Queria já agradecer aqui ao superchat enviado aqui pela nossa companheira Carla Silva, muito obrigado, e ela mandou uma mensagem, uma flor aí, e respeito aos professores, né, importante, respeito a essa luta fundamental que a nossa categoria livra agora a partir de São Paulo, que vai se ampliar e já está se ampliando para todo o país. No programa de hoje nós vamos mostrar aqui no final um vídeo, né, do companheiro do Rio de Janeiro, né, falando da mobilização, para mostrar esse clima, né, que começa a tomar conta de todo o país, a necessidade de reagir, né, e a importância de uma mobilização. Agradecer ao Desta Vez Eu Consigo aí, pelo superchat, pela contribuição, pedir a vocês aí que sigam o exemplo, né, da Carla, do Desta Vez, e contribuam com a gente, né, sigam aí os bons exemplos, são para serem seguidos, é uma lição
né? Nós precisamos aqui da contribuição de vocês, né? A Carla que assinalou aqui, PCO não desanima, não foge à luta, com certeza. Então, boa noite aí, Ana Mara Stutz, muito obrigado aí pela sua audiência, Gabriel Marques, a companheira Angelina Dia, bom, sem chance, né? O pessoal estava perguntando se acabou. Aqui acabou um programa e logo começa outro, né? Acabou a análise sindical, começou o comando de greve de educadores em luta. Acabou o comando de greve e está no ar o resumo do dia. Então acompanha aí. Aqui você só tem tempo de levantar, dar um pulinho no banheiro, pegar um café e tome programa. Terminou o resumo do dia, tem mais. Você pode continuar ligado aqui conosco, né? E essa programação ao vivo começa logo cedinho e tem programa de notícias, tem programa de cultura, programa da juventude, colunistas ao vivo, Panorama Brasil, programa o dia inteiro, né, para a gente ter um canal alternativo, um canal voltado aí à luta dos trabalhadores. Bom, vamos lá, vamos em frente então na nossa pauta. Nós vamos destacar aqui no começo do nosso programa, hoje é aniversário de 41 anos do Partido dos Trabalhadores, né? O PT completa aí seu 41º aniversário, num momento muito difícil, né? Depois de ter chegado aí à presidência da República, ter ganho 4 eleições nacionais consecutivas, né? E, obviamente, aí veio o golpe de Estado, né? Um golpe que foi diretamente contra o PT e contra todo o povo brasileiro, né? Significou e significa, ainda nos dias de hoje, um enorme retrocesso político. Nós assinalamos sempre naquela época, ao contrário da esquerda, a esquerda abutre, né, que nutriu expectativas, e ainda nutre, de que uma crise do Partido dos Trabalhadores, de que a perseguição ao PT abriria caminho para o desenvolvimento eleitoral dessa esquerda, né, a esquerda que só pensa em si mesma, que só pensa nos seus interesses, a esquerda que quer levar vantagem em tudo, como dizia lá o Gerson, né, capitão da Copa do Mundo de 70, naquele comercial que ficou famoso e que era muito criticado pela esquerda à época, né? Então, mas essa esquerda adota essa máxima, levar vantagem em tudo, ou pelo menos tentar levar vantagem, porque ninguém está levando vantagem de fato nessa situação. O que o pessoal consegue são migalhas, né? Bom, então hoje a direção do PT, inclusive, nos solicitou, e a companheira presidenta do PT, a Gleice, uma mensagem, nós enviamos, né? Eu não vi ainda nas páginas do PT, pode ser que esteja circulando, mas de qualquer maneira, nós vamos colocar no ar aqui a mensagem que nós enviamos aí aos companheiros do PT por ocasião do seu 41º aniversário, nesse momento difícil, né? Nesse momento que a esquerda toda precisa fazer um balanço da situação para apontar uma perspectiva de unidade e de luta dos trabalhadores diante da situação. Então eu vou pedir para a produção colocar o vídeo aí, a nossa mensagem ao PT pelo seu 41º aniversário. Vai lá. Olá, em nome da direção nacional do Partido da Causa Operária, do PCO, e de toda a nossa militância, quero enviar nossos fraternos votos de saudações pelo 41º aniversário do Partido dos Trabalhadores, a toda a sua direção e a militância do PT. Nesse momento de extremas dificuldades para a classe trabalhadora em nosso país, onde os números reais de mortos na pandemia superam os 300 mil vítimas, quando temos recordes de fome, de desemprego e de miséria, mais do que nunca é necessária uma política independente dos trabalhadores e da esquerda, das organizações de luta dos explorados, para fazer frente a essa crise. Todas as alas da burguesia se uniram em torno da política de socorrer os bancos e os grandes capitalistas e deixar a população morrer. Temos no país uma enorme farsa, como a farsa da vacina de Dória, o São João Dória da vacina, eleito pela imprensa capitalista, a mesma que persegue o PT e toda a esquerda, mas que procura alimentar a falsificação. Nesse momento, temos pouco mais de 1% da população vacinada com meia dose e não para de crescer o número de mortos. Não há testes, não há atendimento médico e o povo está ameaçado, inclusive, por uma nova cepa da pandemia. A política de frente com a burguesia mostra-se
um beco sem saída para os trabalhadores e para a esquerda. É necessário lutar por uma alternativa própria dos trabalhadores diante da situação. A esquerda e o PT têm uma ferramenta poderosa, capaz de mobilizar milhões na luta pelas suas reivindicações, na luta pelas reivindicações diante da crise sanitária, na luta pelo auxílio emergencial, pela redução da jornada de trabalho e pelos direitos políticos dos trabalhadores. Essa ferramenta é a liderança popular do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso no momento quando a Operação Lava Jato fica ainda mais desmoralizada pelas denúncias feitas inclusive pela defesa do ex-presidente. É preciso lutar pela devolução dos direitos políticos de Lula, pela anulação de toda a operação criminosa, de todos os processos da Lava Jato, defendendo direitos integrais para o ex-presidente. É hora de unificar através de uma mobilização nas ruas com os devidos cuidados sociais, porque se a classe trabalhadora pode trabalhar, pode também se manifestar, pode protestar. Lutar nas ruas pelo Fora Bolsonaro, Dória e todos os golpistas. Eleições gerais e Lula presidente. Um abraço, companheiros do PT, e nos vemos nas lutas. Tá aí, vocês viram aí a mensagem que nós enviamos e aqui retransmitimos aqui aos companheiros do Partido dos Trabalhadores por ocasião então aí do seu 41º aniversário. Bom, no momento que a gente viu ontem a segunda turma do STF, né, autorizando a defesa do Lula a usar os vazamentos aí da Operação Spoofing contra o ex-juiz fascista e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, né, nas suas conversas com Dallagnol e outros procuradores, tramando de maneira ilegal, criminosa, né, para condenar, perseguir o ex-presidente Lula. É hora, né, de uma mobilização, é hora de apontar uma perspectiva de unidade da esquerda em torno da liderança, né? Nós dissemos aí uma arma do PT, não só do PT, mas de todo o povo brasileiro, de toda a esquerda, que é a candidatura do Lula, né? Hoje eu queria chamar a atenção, você pode ler depois com atenção no Diário Causa Operária, na edição de amanhã, uma questão que setores da direita da esquerda, direita do PT, anunciando a possibilidade de uma CPMI, uma comissão mista, parlamentar mista de inquérito sobre a Lava Jato, né? Numa ilusão que começa a se propagandear de que, num acordo com os setores do Centrão e do Bolsonaro, vai haver uma investigação aí que encurrale a Lava Jato. Obviamente que essa política só vai servir para referendar, né, digamos assim, diante da desmoralização do Moro e da Lava Jato, né, o que a direita vai procurar fazer é entregar os anéis, mas para ganhar, para manter os dedos, né? Absorver uma parte da desmoralização da Lava Jato, né? Responsabilizar aí pessoalmente o Moro, quem sabe, ainda que de maneira muito tênue, mas manter, já está aí, tem toda uma trama para manter a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Lula, e assim como a gente viu na luta pela liberdade do ex-presidente, né, quando ele se encontrava lá nas masmorras de Curitiba, o caminho para derrotar de vez o regime golpista e toda a operação de perseguição a Lula, né, de deixar a esquerda sem uma alternativa eleitoral, né, que é a maior liderança popular do PT, que é um representante reconhecido pelas organizações do movimento operário, é a mobilização, é sair às ruas. O Comitê Nacional Lula Livre convocou mobilizações para o próximo dia 27. Nós do PCO, com certeza, vamos se somar e impulsionar essas mobilizações, lutar para que essas mobilizações sejam mobilizações de verdade, né? Nada de fazer ato simplesmente simbólico, com os devidos cuidados sociais. É preciso sair às ruas e colocar de pé uma mobilização verdadeira para derrotar aí a direita golpista, para reconquistar os direitos políticos de Lula, eleições gerais, né? Lula candidato e Lula presidente. Então, essa é o momento, né? É necessário virar o timão aí para a esquerda, né? Deixar de lado essa política derrotista, de derrotas, né? Da Frente Ampla,
com setores da direita golpista, como a gente viu aí nas recentes eleições do Congresso Nacional, na mesa da Câmara e do Senado, só leva a retrocesso e a desmoralização da própria esquerda enquanto uma alternativa. Então, e nós temos explicado que é a candidatura do Lula, né, porque nesse momento nenhum outro, nenhuma liderança política ou pseudo-liderança política da esquerda, né, apresenta essa capacidade de aglutinar, né, de impulsionar uma perspectiva de mobilização do conjunto dos trabalhadores, porque não é um problema de ter um candidato. Nenhum candidato sozinho vai conseguir fazer nada, né? Nenhum dirigente político sozinho vai abrir uma alternativa. É a mobilização popular. Esse é o caminho, né? E o papel fundamental e principal de Lula é porque ele é capaz de cumprir com essa tarefa importante da mobilização, de ser um fator a impulsionar uma mobilização, essa sim, né, capaz de derrotar aí a ofensiva golpista que tanta desgraça está causando aí o povo brasileiro. Bom, um exemplo dessas desgraças e retrocessos, né, é a votação que está em andamento na Câmara dos Deputados em torno da questão da autonomia para o Banco Central. Né? A Câmara, inclusive, aprovou, por maioria, medida que significa a tramitação em regime de urgência, né, do pedido de autonomia do Banco Central. Uma política verdadeiramente criminosa que visa favorecer aí os banqueiros, os tubarões capitalistas que estão de olho, né, de tomar conta de maneira eles obviamente já há um controle do Banco Central através dos representantes dos banqueiros que vêm aí seguidamente assumindo o comando do banco, inclusive nos governos de esquerda, quando por lá passou aí o Henrique Meirelles, né, hoje secretário de Finanças do João Dória, né? Mas foi aprovado por 363 votos a favor e apenas 109 contra, né, no plenário da Câmara, a urgência do projeto para a autonomia do Banco Central. Né? Isso significa que o texto já pode ser aprovado, analisado diretamente no plenário. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, o bolsonarista, colocou o texto em discussão na mesma sessão, logo após a votação de urgência. Quer dizer, a votação de urgência já foi, tão logo foi aprovada, o texto entrou em discussão para contar aí o número de sessões e passar aí a ideia de aprovar rapidamente, a política de atropelar, né, uma política criminosa. Bom, um destaque também desse tema, dessa notícia, é o fato, né, primeiro, só antes, é um crime contra a economia nacional, né, porque significa entregar aí o controle da política monetária para as mãos do grande capital financeiro, que é disso que se trata. Né? É uma medida que visa reforçar o domínio do capital estrangeiro sobre a economia do país e ampliar, desta maneira, a opressão nacional. É um sonho, um desejo antigo do imperialismo, né? Vem sendo alentado aí desde a época do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, né? E até antes disso, lá na ditadura militar, Castelo Branco ele tentou implementar a medida, mas houve a resistência e não foi adiante. O Fernando Henrique, o governo FHC, também tentou, mas não foi capaz de avançar o projeto. E aqui é importante uma coisa que todos os retrocessos que vêm se verificando no último período, de novo, aqui nós temos um aspecto em comum, que é a colaboração de uma parte da esquerda com a política reacionária da direita. Então, dessa vez, nós tivemos aí votos do do PDT e do PSB a favor da medida. Né? Pelo menos 15 deputados aí desses partidos, eu não sei se inclusive tinha aí uma imagem, não sei se a gente tem, se está disponível, senão a gente vê a lista, que votaram, tá sim, tá aí, a produção eficiente liberou aí para a gente votos do PDT e do PSB a favor da autonomia do Banco Central. Está aí o seu Ciro Gomes, né, pseudo-nacionalista, né, o partido dele, do qual ele é vice-presidente, que ele está, né, o partido que ele
fez uma sociedade aí com a máfia do senhor Carlos Lupe. Então tá aí, Flávio Nogueira, Gil Cutrim, Marlon Santos, Silvia Cristina e a Tabata, a Batata do Amaral, a garota querida pelo Dória, a deputada querida pelo Dória, votando aí a favor da autonomia do Banco Central, né, para entregar o Banco Central para o controle dos sanguessugas do capital internacional. E do PSB, partido que tem socialismo no nome só, de fachada, né, Cássio Andrade, Felipe Carreiras, Felipe Rigoni, Jefferson Santos, Júlio Delgado, Lisiane Bayer, Luciano Duce, Ricardo Silva, Rodrigo Coelho e Rosana Yali. Vocês estão vendo aí? Tem aí os estados, né, das figuras. Então, 15 integrantes aí da chamada bancada da esquerda, né, que esquerda é só no nome, né, votando aí contra o povo, contra os interesses nacionais, a favor da entrega do controle do Banco Central, né, para os agiotas internacionais. Então é preciso denunciar essa política, né? Obviamente que esse tipo de denúncia você não vai ver aí nos canais da imprensa golpista, que estão rindo até as extremidades, aí, até de uma orelha a outra, né, diante dessa política, essa trairagem, como diz aqui a companheira Ana Matos, né, e o Daniel Santos aqui registrando, até o partido do Cirão, das massas, votou em peso. Ofereceu votos aí para apoiar essa política criminosa, né, totalmente criminosa, de perda do controle, porque veja bem, muita gente fala, é a mesma coisa, porque não, mas veja só, hoje, né, mesmo com elementos de direita e ligados aos banqueiros tomando conta do Banco Central, eles não têm uma autonomia, né? Boa parte dessa política fica limitada aí ao controle do processo eleitoral, dos parlamentares, do próprio governo, né? A autonomia significa acabar com qualquer tipo de controle, né? A política, está aí, essa política é importante porque mostra o verdadeiro papel do Centrão, né? Que liderou a aprovação do projeto, né? Vai além da política do próprio da direita bolsonarista, né? Muita gente aí fazendo, o problema é o Bolsonaro, está aí, ó, o centro, chamado Centrão, né? E está aí a frente ampla, os setores da esquerda, que muita gente continua defendendo aí que precisa fazer uma aliança com esses golpistas que apoiaram a deposição, o golpe de Estado, a derrubada da presidenta Dilma, votaram nas propostas do Temer e do Bolsonaro de reforma da Previdência, colaboraram aí adoidados, comemoraram a prisão do ex-presidente Lula. Para que uma frente com esses setores? Para quê? Para que uma frente com gente que não só não quer enfrentar e derrotar a política golpista, como quer colaborar com elas? Bom, o resultado dessa política criminosa, de maneira imediata, não está só em medidas como essa que nós estamos vendo, né? Nós estamos sentindo na pele aqui nesse momento todo o povo brasileiro sofrendo com a situação da pandemia no país, né, que é o resultado direto, não é obra do acaso, mas é resultado direto da política do Estado, da devastação promovida nos serviços públicos, né, que não é que era uma maravilha antes, né, mas aí nós tivemos aí a política de congelamento dos gastos públicos, né, governos totalmente criminosos, golpistas, para isso serviu o golpe de Estado, né, a política veja só, de cassação das condições, mínimas condições elementares de direito dos trabalhadores do serviço público, inclusive da área de saúde, né? Não há concurso, não há reajuste de salário. Nós temos aí o posto Ipiranga, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, agora tentando dizer que para dar uma migalha, né, para uma parcela da população, precisa congelar por mais um ano o salário dos servidores públicos, né, inclusive os trabalhadores da saúde, né, que todo mundo faz discurso dizendo que são heróis, mas no Olerite, nada, 0% e zerente zero, né, muitos servidores da área da saúde, assim como outros setores de serviço público, com salários congelados aí 5, 6, 7 anos, em vários estados com salários atrasados,
né? Bom, e aí o resultado que nós temos hoje aí é essa média, há 3 semanas, a média de mortos no país está acima de 1.000 pessoas, né? Quer dizer, tem uma estabilização, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque os números vêm crescendo. Hoje nós tivemos 1.357 mortes. Eu acho que tem aí, produção, logo no começo do ponto 4, aí tem uma imagem que mostra aí o resumo dos dados de hoje. Nós tivemos aí 1.357 mortes nas últimas 24 horas, né? E 8 estados têm aí uma situação de aceleração do aumento do número de casos, né? O país, só para a gente ter uma ideia, hoje foi superado, essa semana a gente tinha, já no começo da semana, teve 1.340 mortos, que era a quarta maior marca verificada nesse ano, que foi superada hoje, né? Até agora, o pior registro foi 28 de janeiro, com 1.439, mas, infelizmente, a situação ela está se estabilizando num patamar cada vez mais alto, né? É o segundo período mais longo com média de mortes acima de 1.000 em toda a pandemia, né? A maior sequência aconteceu entre 3 de julho e 2 de agosto, foram 31 dias. E agora nós já temos 21 dias, né, com mais de 1.000 mortos. Quer dizer, nós estamos caminhando essa segunda etapa aqui para superar, né, as piores marcas. Vocês vejam aí na tela, né, 60 mil novos casos em apenas 24 horas, né? E nós já temos no país mais de 9.662.000 infectados, né? Superamos, nessa altura, infelizmente, mesmo em números oficiais, 235.000 mortos, né, sabidamente subnotificados, que não... Bom, e ao mesmo tempo, enquanto a gente chove, né, a campanha. Se você olhar aí, a maior parte do noticiário, desde o começo do dia até o fim da noite, nas redes sociais, nos canais da imprensa golpista na internet, nos jornais impressos, propaganda atrás de propaganda sobre a vacinação, né? Então, veja, eu vou ler para vocês aqui o título do canal da Globo, do G1. Brasil já aplicou ao menos uma dose em mais de 4.300.000 pessoas, né? Bom, isso aí, veja o cinismo, a cara de pau, né, a maneira cretina como esses cínicos apresentam a notícia, né? Porque é preciso destacar que esse número significa aí 2,0 alguma coisa por cento da população nacional que receberam a primeira dose da vacina, né? Nós, feitas as contas, nesse ritmo, a gente levaria 5 anos, né, para obter aí a chamada imunização de rebanho, imunizando aí 70% da população. Isso se a gente considerar que a vacina garantisse mesmo alguma imunidade, né? Se a gente não levar em conta o que disse ontem, por exemplo, que declarou publicamente a todo mundo, a Organização Mundial de Saúde, que as atuais vacinas, todas elas, né, não têm eficácia diante das novas cepas, né? Então, obviamente que nós estamos diante de uma grande farsa, de uma fraude, né, do doutor aí, do protetor da morte, São João Dória da vacina, o protetor da morte, que procura aí surfar, né, na onda da morte, apresentar aí como um protetor da população, que se vê aí metida de novo em uma nova fraude. Nós tínhamos no começo da pandemia, a gente tinha a farsa do Mandetta, que ia na televisão anunciar que as medidas, ele lá em nível federal e o Dória em São Paulo, dizendo que tudo estava sendo feito, né, para combater a Covid, quando não tinha teste, não tinha UTI, não tinha nada. E agora nós temos uma fraude da vacina, é o grande capítulo da farsa do combate à pandemia no país, né? E tem setores da esquerda que compram essa farsa, essa encenação, né,
para dizer que se trata efetivamente de uma campanha real de proteção ao povo brasileiro, né? Um cinismo, uma cara de pau, né? Nós temos aí o caso, nós destacamos ontem que a segunda vacina em uso no Brasil, a AstraZeneca, foi simplesmente rejeitada, suspenso o seu uso lá na África do Sul, né, pela comprovação de que não tem nenhuma validade diante da nova cepa que se registra na África do Sul e cuja se registra também no Brasil já comprovadamente com mais intensidade, né? É apontada como uma das cepas mais poderosas nesse momento, das 3 que estão em circulação, a da África do Sul e a do Reino Unido, e os cínicos, os cretinos, né? Você liga a Globo, é toda hora campanha, o velhinho, Dona Maria, de 139 anos, foi vacinada, olha que bonitinha, dá uma declaração aqui, Dona Maria. Quer dizer, é a conversa cínica da direita que setores da esquerda acompanham, e gente da esquerda, inclusive, que está de olho aí no Dória como um possível líder da oposição, né? Foi como, por exemplo, se pronunciou o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, do PT, dizendo que o Dória tem que liderar a oposição. É a política que adota o PCdoB quando as suas direções estudantis em São Paulo se reúnem com os tucanos para organizar a volta às aulas, quando os professores estão em greve contra o crime da volta às aulas. É uma política criminosa, para lá de criminosa, para lá de reacionária, contra o povo brasileiro por esses setores da esquerda. Bom, no meio disso tudo aí, avança também a crise, né? Destaque aqui na nossa pauta, destaque do dia de hoje, que os dados divulgados pelas entidades do setor do comércio e por um estudo feito pelo IBGE, apontando que as vendas do comércio varejista caíram em dezembro 6,1%. Né? Foi a maior queda já registrada para o mês de dezembro de toda a série histórica do IBGE. Né? Supostamente, o IBGE divulgou que no ano o setor teria fechado aí com uma alta de 1,2%, né? Incluindo aí veículos e material de construção que caíram 1,5%. Quer dizer, caiu tudo, deve ter aumentado aí a venda de remédios, venda de caixão, né? Venda, sei lá, sabe-se lá do que. Para a gente ter uma ideia, o recuo de dezembro, as vendas do varejo se igualaram ao patamar de fevereiro, quer dizer, do período pré-pandemia. É como se o país tivesse ficado simplesmente estagnado ao longo de um ano, com a queda ocorrida no mês de dezembro. Né? Para a gente ter uma ideia, ano a ano, para a gente ter uma ideia, só para a gente citar aqui, em 2010 as vendas cresceram no ano 10,9%. Só para a gente pegar aí nos últimos 10 anos, né? Ou pegar a última década. Bom, aí 2011, 2012, crescimentos aí de 6,7%, 8,4%. Até 2014 houve crescimentos, né, embora já sentindo a crise. Bom, a partir da operação golpista de 2015, houve quedas significativas em 2015 e 2016. Né? Bom, e de lá para cá, a situação se estabilizou, se dá para dizer assim, sem recuperar, sem voltar ao que era antes de 2014. Né? Quer dizer, o crescimento muito pequeno dos últimos anos, e agora esse crescimento pífio de 1,2% em 2020, né? Nem de longe recupera, dá para recuperar o que foi perdido aí com a operação golpista, né, desenvolvida a partir de 2015, que para cumprir aí o seu papel, que é destruir a economia nacional, né, afetando aí a venda no comércio varejista, ou seja, o mercado interno está sofrendo uma retração, né, que tende que é ainda mais acentuada por setores mais pobres, que não estão conseguindo nem comer. Né? Quer dizer, os ganhos não são suficientes nem mesmo para que a população possa se
se alimentar. Bom, indo em frente, uma breve nota internacional nesse programa mais curto nosso do dia de hoje. Não sem antes a gente agradecer aqui a companheira Edna Castro. Muito obrigado aí pelo seu superchat. Obrigado a vocês que estão participando aí. O pessoal no nosso chat aí, público, debatendo aí os temas aqui. Agradecer a participação da Reflexão Sempre, Daniel Santana, que eu já falei. Muito obrigado a todos vocês. A gente às vezes não cita todo mundo, tem muita gente, Nogueira Nascimento, né, chegando aqui, comentando também a situação. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pedindo que vocês sigam aí o bom exemplo, né, da Edna Castro, da Carla, né, desta vez eu consigo, que contribuíram com a gente. Essa contribuição é fundamental para manter aqui o nosso funcionamento, o nosso canal. Bom, destacando agora na nossa pauta a situação, para a gente entender um pouco, né? É só um exemplo da situação internacional, situação que se verifica em vários países. A Alemanha resolveu prorrogar o lockdown até 7 de março para conter a propagação da Covid-19. 7 de março. É a terceira vez consecutiva que o país estende o confinamento imposto durante essa nova onda da pandemia da Covid-19 na Europa. Né? O anúncio foi feito hoje pela chanceler alemã Angela Merkel. Segundo ela, há muita incerteza em torno das mutações e é claro que elas têm alguma vantagem de propagação. Disse ela. É por isso que temos que diminuir o número de casos. Né? Com a prorrogação, ficam fechados bares, restaurantes, hotéis, academias, cinemas, teatro, comércio não essencial. Quer dizer, a proibição de viagens fica estabelecida. Né? Bom, a situação num dos países mais poderosos, né, um dos países capitalistas mais importantes do mundo e destacadamente na Europa, né? E veja só, a Alemanha não é o centro da nova cepa do vírus, né? Que na Europa é o Reino Unido. Mas a preocupação mostra aí, né, a situação totalmente fora de controle, né? E a pressão que existe nesses países para que haja um controle. Aqui no Brasil, a política que antes havia uma encenação aí, entre as alas da burguesia em torno da reabertura, agora a política, de fato, é a reabertura de tudo, como se vê na pressão pela reabertura das escolas por parte dos governos da direita, liderados por ninguém, nada mais, nada menos, que São João Dória da vacina, né? Que quer reabrir as escolas para garantir aí uma pressão para reabrir o comércio e reabrir tudo. É a mesma política do Bolsonaro, né, com nuances, com diferença de discurso. Né? O Dória está aqui em São Paulo perseguindo, ameaçando cortar o ponto dos professores, bolsonarista, Bolsodória. Né? Bom, e a decisão do governo alemão acontece no momento que a Alemanha, só para a gente ter número de dados, tem mais de 63 mil mortos. É um número muito grande para o tamanho, obviamente, do país, né? Mas só para a gente ter uma ideia, São Paulo vai completar, está completando hoje 55 mil mortos. Quer dizer, está aí bem próximo, né, da Alemanha, né? E aqui a política é de reabrir tudo, trem lotado, metrô lotado, né? Não há nenhuma política efetiva de proteção à população. No mundo todo, já são 2.350.000 mortos, em números redondos. Né? Os Estados Unidos voltou a ter mais de 3.000 mortos por dia. Né? Os Estados Unidos fica aquela onda de procurar ocultar a situação, mas não há nenhuma política efetiva, é só a encenação da vacinação em todo lugar, em medidas que até agora não mostraram nenhum efeito real. Né? O país já está caminhando a marca de 500.000 de mortos, já chegando aí
pertinho de 470 mil mortos. O Brasil continua nesse triste e sofrido segundo lugar, né, alcançando hoje 235 mil mortos. E em terceiro lugar, nós temos aí o México, né, que tem já tá 1.700 mortos por dia nas últimas 24 horas, e encostando aí os 170 mil mortos, e já há vários dias superou aí a Índia, que agora está na quarta posição, com 155 mil mortos. E no Reino Unido a situação não para, já são quase 115 mil mortos naquele país, né? É bom destacar que também no Reino Unido, assim como nos Estados Unidos, governos de direita não adotaram nenhuma medida, e agora o governo, no caso dos Estados Unidos, que veio para se colocando como uma alternativa do Trump, mantém no essencial a mesma política, a não ser intensificar aí a política de vacinação, que obviamente não está surtindo nenhum resultado imediato, como era de se esperar que efetivamente não acontecesse. Bom, vamos para o último tema da nossa pauta, destacando aqui, a gente tem sido aqui dado destaque na nossa imprensa pela importância que tem nesse momento a greve nacional, a greve que ainda é estadual, né, dos professores, que começou em São Paulo, que enfrenta resistências e dificuldades aí para, obviamente, se fixar, né, diante da campanha feita, inclusive, por setores da esquerda contra uma greve ativa, uma greve com mobilizações de rua, para ter um enfrentamento, para gerar uma agitação sempre necessária em qualquer tipo de greve, né, para poder arrastar outros setores, comandos de greves, piquetes, atos, mas que está mostrando aí, quem assistiu aí hoje o programa Análise Sindical e depois o comando de greve de educadores em luta, viu aí que uma chuva de denúncia de casos de Covid, mesmo resultado ainda dos dias de planejamento escolar, onde só os professores e os gestores escolares se encontraram. Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ter reflexos da nova situação, que é uma presença ainda muito pequena de alunos nas escolas, mas que já, obviamente, envolve uma circulação maior de pessoas, pais, funcionários. São enormes as denúncias de escolas que não têm funcionário sequer para realizar a limpeza. O governo Dória reduziu o quadro de funcionários das escolas, que na área de limpeza, principalmente, em sua maioria, hoje, já são terceirizados, né? Durante a pandemia, esses contratos de terceirização foram suspensos, foram cortados, né? Os trabalhadores da limpeza foram demitidos, e agora os novos contratos estão sendo feitos com um número menor de funcionários, quando seria necessário, né, um número maior para operar a limpeza várias vezes ao dia, diante do funcionamento da escola com a presença de crianças. Então a greve enfrenta a greve. Quem não assistiu, assista hoje, depois aí o nosso programa Comando de Greve, falando da greve, ou Análise Sindical, que trouxe vários relatos. E nós vamos encerrar o nosso programa com a fala aqui de um companheiro do Rio de Janeiro, Felipe Ritz, que é professor da rede pública, né? Eu achei a declaração muito boa, né, pela clareza como o companheiro fala, não só sobre o informe do Rio de Janeiro, da Assembleia lá da capital, mas da importância de uma mobilização nacional para barrar essa situação. Nós vamos terminando por aqui com a mensagem do Felipe. Assista aí se você ainda não assistiu. O companheiro Felipe, do Rio de Janeiro. Nós vamos terminar nosso programa. A gente volta amanhã. Amanhã, meio-dia, nós estamos aqui no canal com colunistas ao vivo. E à noite, a gente volta às 8 horas com um comando de greve e às 9 horas, né, com o resumo do dia. Amanhã tem mais uma aula também da Universidade de Férias, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Se você ainda não se inscreveu, né, acesse lá universidadedeférias.pco.org.br e não perca, faça sua inscrição para assistir o curso e ter acesso a um conjunto enorme de informações, imagens, biblioteca, sala de aula socialista, lá na Universidade de Férias, a Universidade Marxista Revolucionária do PCO.
Um abraço, companheiros, muito obrigado pela audiência e até amanhã com mais um resumo do dia. Fique aí com o vídeo do companheiro Felipe Ritz. Olá, boa tarde. A situação no Rio de Janeiro, hoje nós estamos em assembleia na rede municipal. Ela, se não fosse todo o drama, né, das atitudes genocidas dos nossos governantes, na reabertura das escolas, ela é bastante elucidativa do que vivemos. Até o final do ano passado, o Crivella, prefeito então, era dito como fascista, né? Fascista, era o representante do Belzebu na cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, com a eleição, a esquerda pequena burguesa pediu voto para o Eduardo Paes, já que ele era o mal menor, né? Ele seria um representante científico, educado, polido, e não faria as barbaridades que o Crivella cometia. Pois bem, assumiu o governo e ele decretou: as escolas serão as primeiras a abrirem e as últimas a fecharem. E propôs de imediato a volta às aulas presenciais. Ou seja, Crivella é tão nocivo quanto o Paes. Ou seja, ambos são a mesma face da mesma moeda. Pois bem, essa é a situação que nós temos aqui. A cidade conta com as escolas, a rede municipal e a rede estadual. Escolas sem água, escolas sujas. Quando tem água com gosto de geosmina, né? Que a cidade, mais uma vez, está sendo destruída. Destruindo a SEDAI, né? Na verdade, é uma política de destruição da SEDAI para poder privatizar. Por isso que eles botam essas coisas bárbaras na água. Pois bem, então as escolas não têm capacidade nenhuma. E para piorar, o Eduardo Paes assumiu e não pagou o 13º dos educadores da rede municipal. E ainda teve mais, ele fez mais ainda, ou seja, ele foi mais brutal ainda que o Crivella, porque ele mexeu na grade curricular da categoria nas matérias de História, Geografia, Artes e Ciências. Ele retirou um tempo, ou seja, nós que tínhamos conquistado 1/3 ano passado, 1/3 de planejamento, e reduzimos nossa carga, imagina, para quem dá 16 horas, passou para pegar, em vez de dar 4 tempos, dava agora 3 tempos. Pois bem, com essa mudança, os professores vão ter que dar 5 tempos em cada turma. Ou seja, ele tirou 1/3 que nós tínhamos. É uma das propostas da Assembleia, acabar com essa alteração na grade, na matriz curricular, né? A Assembleia está contando, nesse momento, está ocorrendo a Assembleia, ela tem mais ou menos 600 participantes, né? É uma Assembleia maravilhosa para a burocracia, porque eles têm um controle de tudo, né? E podia fazer em outros espaços, creio eu, que seria muito mais interessante fazer um espaço aberto, né? E a categoria poder se manifestar, mas eles preferem optar pelo modelo virtual. Bom, então, essa é a situação que nós temos aqui. A perspectiva hoje é que a categoria permaneça em greve, né? Não vejo por que não, pelos informes e pelas propostas que já estavam sendo expostas na Assembleia, a perspectiva é que a categoria vá permanecer em greve. Detalhe importante é o seguinte: por enquanto, a greve ela não está ocorrendo de fato, a categoria está em greve, mas as aulas presenciais no Rio de Janeiro, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, só retornam após o Carnaval. Então, nesse momento, o que está acontecendo são ações pela internet, são as aulas online e assim por diante, ou então as aulas remotas. A situação vai se concretizar após o Carnaval. Nesse meio tempo, o CEP está tentando negociar com a Secretaria de Educação do município. Ela é muito escorregadia, mas ao mesmo tempo ela é fraca. Por que tem essa fragilidade? E é essa questão se fizer uma greve massiva. Porque diante daquela situação do matriz curricular, o secretário de Educação, o incrível mundo do Ferreirinha, ele recuou nessa proposta e já falou que as escolas podem escolher seu modelo. É claro que não é uma medida maravilhosa, porque se você pegar uma diretora que cumpridora das ordens da SME, da Secretaria Municipal de Educação, ela não vai aplicar a volta da grade curricular de 3 tempos para História, Geografia, Artes e Ciências. Porém, ou seja, nós podemos pressionar, é um indício que pode se pressionar. Bom, o Rio de Janeiro é a situação mais dramática na destruição do Estado brasileiro. É completamente empobrecido. Eu faço um parêntese aqui, né? A Tijuca, que é um bairro típico da classe média, as ruas estão cobertas de moradores de rua, pedintes,
Ou seja, é uma situação dramática de pobreza na cidade. A pobreza, ela está aos olhos vistos. Só não vê quem não quer, né? A miséria é muito grande no Rio de Janeiro e essa situação que temos. Então, para resumir e concluir, nós vamos continuar em greve, a perspectiva é essa, e também a perspectiva para amanhã na Assembleia da Rede Estadual. Né? Não vejo, pelo menos pela posição que tem, alguns na fala defendem, como nós defendemos nas plenárias regionais, né? A greve nacional unificada, né? Ou seja, não só a POESP em greve, não só o CEP, mas uma greve nacional dos educadores para combater essa política nefasta, genocida dos nossos governantes científicos. Esse é o relato, novas informações nós passamos aí a qualquer momento. Um abraço para todos, companheiros, e boa greve.